Para finalizar, a cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem. Tá? A fibrocartilagem é uma mistura da cartilagem hialina mais tecido conjuntivo denso não modelado. Bem? E lógico que em cada região do organismo que nós observamos a fibrocartilagem, ela possui uma composição diferenciada. Tá? Nós observamos a fibrocartilagem, né, nos discos intervertebrais, formando inserção de tendão e ligamentos, sínfise pubiana, meniscos, e a quantidade de fibra de colágeno é diferente em cada uma dessas regiões. Então, por exemplo, discos intervertebrais possuem quantidades iguais de colágeno do tipo 1 e colágeno do tipo 2. Né? O colágeno do tipo 1 é um dos mais abundantes observados no tecido conjuntivo próprio. Né? A inserção dos tendões e ligamentos, né? Meniscos, uma maior quantidade de tecido conjuntivo, de fibra de colágeno do tipo 1 e uma pequena quantidade de fibra de colágeno do tipo 2. Né? Tem muito mais tecido conjuntivo próprio aí do que tecido cartilaginoso. Tá? Então as proporções desses colágenos variam de acordo com a sua localização, era o que eu estava dizendo. Né? A fibrocartilagem não apresenta pericôndrio, tá? Então a renovação dela é mais difícil ainda, porque se não tem pericôndrio, não tem condroblastos, não tem células jovens. Tudo bem? Aqui uma imagem, tá, de uma fibrocartilagem, de um disco intervertebral. A gente consegue observar que os condrócitos ficam agrupados em colunas. Né? E essas células mais achatadinhas, que estão apontadas pelas setas, são os fibrócitos. Né? Porque o fibrócito é a principal célula do tecido conjuntivo. Tá? Falando um pouco mais sobre o disco intervertebral, ele possui uma composição bem diferenciada. Ele tem né, então o disco intervertebral, como ele tem função de proteger, né, as vértebras, né, ele tem que amortecer o impacto entre uma vértebra e outra, ele tem uma formação diferenciada. Ele tem um anel fibroso na região externa, uma quantidade muito maior de tecido conjuntivo denso não modelado, e um núcleo pulposo, tá? Uma região mais fluida, uma região mais maleável. Tá? E na região do disco fibroso, uma região mais fibrosa, mais rígida. Tudo bem? Aqui, ainda falando do disco intervertebral, tá? Nós observamos o anel fibroso, né, essa região externa, que aqui foi feito um corte transversal, a gente consegue observar o anel fibroso aqui e aqui. Né, ele é formado por tecido do conjuntivo denso, né, e fibrocartilagens com colágenos concêntricos. Tá? Então tem muito mais tecido conjuntivo denso nessa região formando o disco. E o núcleo pulposo, né, formado muito mais tem muito mais substância fundamental amorfa, né? Então é formado por ácido hialuronânico, né, e colágeno do tipo 2. Aqui uma foto histológica, isso aqui é o osso da vértebra, tudo bem? O músculo que segura a vértebra aqui. E aqui o disco intervertebral. Percebam que essa região é formada de o anel fibroso, né, muito mais tecido conjuntivo próprio, e aqui dentro o núcleo pulposo com uma quantidade bem grande de substâncias fundamentais amorfas. Tá? Os discos intervertebrais eles podem sofrer algumas lesões, né? Então, como o disco intervertebral fica entre as vértebras e aqui atrás das vértebras passa a medula do sistema nervoso central, a medula espinhal do sistema nervoso central, quando esse disco desloca um pouco, ele comprime essa medula, né, e acaba impedindo a passagem do estímulo nervoso. Né? Então, olha aqui, né, o disco intervertebral, ele comprime, nós chamamos de hérnia de disco, né, ele comprime a medula, tá? E acaba impedindo a passagem de impulso nervoso. E ela pode, os problemas dos discos intervertebrais são vários, né? Degeneração, ocorre uma degeneração do anel fibroso, uma protrusão, né? Parte do anel fibroso
se rompe, ele não se rompe totalmente, e aí o núcleo pulposo ele protusa, tá? Extrusão, quando o anel fibroso, né, se rompe e o núcleo pulposo toma o lugar dele aqui, ou quando o núcleo pulposo é sequestrado, né, perde o núcleo pulposo. Então são várias as modificações e degenerações né, alterações, desculpa, do disco intervertebral. Aqui mostrando quando ocorre uma protrusão do disco, ó, protrusão do disco, o disco está comprimindo a raiz aqui nessa região de nervos, né, impedindo a passagem de impulsos nervosos. Aqui uma imagem do núcleo pulposo do disco intervertebral, a gente consegue observar os condrócitos, percebam a grande quantidade de matriz extracelular, né? Então nós observamos condrócitos, matriz extracelular, tá? E essa é a composição básica do núcleo pulposo. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar um pouco sobre tecido ósseo. Só mostrando para vocês qual foi a bibliografia utilizada nessa aula. Joia? Até a próxima. Obrigado.